Gente, vou começar esse vlog aqui no caos, porque eu estou indo fazer uma tatuagem, na verdade 2 tatuagens, e já tô super atrasado. Mas eu queria falar aqui com vocês antes de fazer essas 2 tatuagens, porque, pra quem não sabe, eu tenho 6 tatuagens no meu corpo, e são todas tatuagens literárias. E agora eu tô fazendo mais 2, que também são literárias. Vai ser 2 que vai ter a referência de 2 mangás que eu gosto muito. Vai ser Boa Noite Pum Pum e Uzumaki, do Junji Ito, e eu amo muito esses mangás, e agora eu vou fazer alguma referência a eles na minha pele. Eu nem sei sobre o que vai ser esse vídeo, eu sei que vai ser um vlog, eu não sei se eu vou fazer sobre leituras do mês, parte 1 e parte 2, ou então falar sobre The Lost Metal, que é o livro que eu estou lendo no momento, e tá sendo uma leitura bem difícil, talvez eu fale um pouco mais sobre isso depois, mas eu não tenho muita certeza ainda. Vai ser um vídeo que eu vou descobrindo sobre ele conforme eu for gravando, e depois eu vou postar. Daí vocês já vão ter o resultado final e vão saber sobre o que é esse vídeo, mas por enquanto eu não sei. Eu não posso só gravar um vlog e soltar no canal assim, vlog, apesar de eu gostar muito de gravar vlog, porque pra vocês assistirem tem que ser um vídeo com vários livros na capa, eu segurando vários livros, tem que ser um vídeo onde eu falo sobre vários livros, então não posso só fazer um vídeo de vlog falando sobre minha rotina, porque eu sei que ninguém vai querer assistir. Não, ninguém não, vai ter gente que vai querer assistir. Eu, por exemplo, amo assistir esse tipo de vídeo, mas muita gente não gosta. E eu sei que flopa no meu canal. Não sei o que eu vou fazer ainda. Eu só trouxe esse take aqui rapidinho porque eu precisava fazer esse update pra vocês. Nem pentei o cabelo ainda. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, que eu ainda não sei sobre o que ele é. Mas ele vai ser sobre alguma coisa. Voltei aqui, hoje já é outro dia e minhas tatuagens estão feitas. Essa daqui é uma e a outra tá aqui, um pumpunzinho. Essa na mão é a de Uzumaki. Ela tá meio estranha desse jeito, porque ela tá com aquele plástico em cima que a gente coloca depois que faz tatuagem pra proteger, porque pra quem não sabe, a tatuagem é uma ferida exposta, então tem que ter esse cuidado pra não infeccionar. Daí acaba saindo um pouco de tinta e fica esse borrão aí entre a pele e o plástico, mas depois de 3 dias você tira o plástico e ela fica normal. Vou deixar aqui a foto das 2 tatuagens depois que eu terminei de fazer ela, pra vocês verem. Se vocês me seguissem no Instagram, vocês já teriam esse resultado. Outra coisa que eu queria falar também é sobre esse vídeo, sobre esse formato de vídeo, onde é meio que um vlog, só que tem um tema central. Eu vi muita gente fazendo esse tipo de conteúdo e eu resolvi testar aqui no canal também, não ficar parado e falando sobre vários livros estaticamente na frente de uma câmera, mas sim fazendo vários takes em locais diferentes, falando sobre o tema central desse vídeo. Eu espero que vocês gostem, eu espero gostar de fazer, e quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, comentem o que vocês acharam desse formato, pra eu saber se eu trago mais vídeos desse jeito aqui pro canal. Bom, vou falar agora sobre o tema central do vídeo, que é 10 livros que eu amo muito, que são favoritos dentro de mim, só que eu não falo muito desses livros aqui no canal. Meu Deus, minha gata tá muito carente. Vai pra cá. E eu não falo desses livros no canal porque ou eu não lembro ou porque não tenho oportunidade de trazer. Meu Deus do céu, ela não sai daqui. Eu não tenho oportunidade de trazer esses livros aqui em alguma lista ou de algum outro jeito, ou porque eu simplesmente esqueço que esses livros existem. Então, esse primeiro take aqui eu vou falar de 3 desses livros que são livros que eu amo. E eu espero que vocês tirem boas recomendações desse vídeo. Os 3 primeiros livros que eu trouxe aqui para essa lista são 3 livros que eu tenho nessa edição do Intrínsecos, porque os livros do Intrínsecos são livros que eu simplesmente esqueço que eles existem. Então sempre que eu faço uma lista, eu nunca olho para minha prateleira onde está todos os livros do Intrínsecos. Por isso que é muito difícil eu trazer um livro dessa edição aqui pro canal. Mas A Metade Perdida é um livro que eu amo muito. Eu lembro que quando eu terminei, eu fiquei muito emocionado com a história. Essa aqui é a capa comercial. E uma coisa que eu acho que eu nunca mostrei aqui, mas por dentro das edições do Intrínsecos é muito lindo também. Tem essa folha aqui de guarda que eu acho belíssima. Mas aqui a gente vai acompanhar a história de 2 irmãs, se eu não me engano são 2 irmãs gêmeas. E essas 2 irmãs, elas são pretas, só que elas têm uma pele um pouquinho mais clara. Então uma delas, pra meio que subir na vida, conseguir conquistar tudo que ela deseja, ela meio que faz um whitewashing, que ela começa a se passar por mulher branca. E esse livro aqui se passa durante a segregação dos Estados Unidos, então a gente vai ter meio que esse comparativo entre essas 2 irmãs, uma que acaba se passando por branca e uma que continua sendo preta.
preta durante essa época que era extremamente racista. É um livro muito bom, é um livro muito impactante, a história é muito bonita. Além de ser uma história que vai falar muito sobre racismo, é uma história muito, muito boa. Eu super recomendo A Metade Perdida. Eu quero ler muito outro livro dessa autora porque eu amei muito o jeito que ela escreve a história, o jeito que ela constrói toda a narrativa. Olhando assim em retrospecto, essa história me remete muito a Tortarado também. E pra mim, esse aqui é uma leitura obrigatória. Outro livro que eu vou recomendar aqui é A Família Mandíbula, que também é um livro que eu já vi muitas vezes entrar em promoção, mas eu nunca vi ninguém comprando esse livro ou falando dele. Só que a história é muito boa. Esse livro aqui é escrito pela Lionel Shriver, que é a mesma autora de Precisamos Falar Sobre Kevin, que é um livro muito famoso. Eu nunca li Precisamos Falar Sobre Kevin, mas esse livro aqui é muito bom. E não importa eu não ter lido, eu acho ele melhor que Precisamos Falar Sobre Kevin. Aqui a gente vai acompanhar a história da família Mandíbula, que é uma família estadunidense. E na época que se passa essa história, a moeda dos Estados Unidos acaba ficando muito desvalorizada. Então a gente vai acompanhar, além dessa família, todo esse país que passa de potência mundial para um país super quebrado, super falido. E a gente vai ver a história dessas famílias, o que vai acontecendo com elas. Esse livro aqui passa uma vibe meio pós-apocalíptica, porque as coisas que vai acontecendo parece que a gente tá lendo um livro sobre fim de mundo, sabe? Um livro sobre apocalipse. Pessoas ficando desesperadas na rua, pessoas roubando, pessoas fazendo de tudo para sobreviver. Eu acho que é bem por isso que eu gosto muito desse livro, mas essa aqui é uma história que eu lembro que quando eu terminei eu não gostei muito, é uma leitura bem densa. Eu acho que isso é bem típico da autora, ela escrever esses livros mais densos, onde tem vários blocões de texto. E o sentimento que eu tive quando eu terminei essa história foi que, será que valeu a pena eu ler tudo isso para chegar nesse final? Será que os fins justificam os meios nesse caso? E eu fiquei muito com esse pensamento e acabei não gostando muito da história, mas hoje em dia é uma história que cresceu muito em mim, porque depois de um tempo você não lembra das dificuldades que você teve quando você estava lendo o livro. Você só lembra realmente da história e dos sentimentos que você teve conforme ia lendo essa história. Então, hoje em dia, A Família Mandíbula, pra mim, é um livro 5 estrelas favoritado, que eu amo demais. Porém, eu lembro que na época que eu terminei de ler, não foi muito bem assim. Então, é um livro que eu super recomendo, é um livro que eu amo muito, mas é um livro que eu sei que não vai agradar muita gente. A história é muito boa, os plots que tem nesse livro aqui também são muito bons. Ele é narrado de uma maneira fenomenal, mas ele é bem denso. O último livro que eu vou recomendar aqui nesse take é um livro que é muito bom. Eu não sei porque ninguém fala sobre esse livro, porque ninguém fala sobre essa história, porque ela é super fácil de ler, é uma história super poética, é uma história que também fala muito sobre racismo e nossa, é muito bom esse livro. Pelo amor de Deus, se você nunca leu esse livro, dá uma chance. Por favor, dá uma chance pra essa história, porque você não vai se arrepender. O livro que eu tô falando é Daqui Pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro aqui tem essa capa, eu acho que é por causa disso que esse livro é bem pouco falado. Eu acho essa capa tenebrosa, é como se fosse botões de um elevador. Vamos ser bem sinceros, isso aqui não chama atenção nenhuma de ninguém. Mas agora bota na sua cabeça, quando você vê essa capa aqui, em promoção, ou sem ser em promoção, pega pra comprar, pra ler, porque é muito boa essa história. O mais interessante desse livro é que ele é escrito dessa forma aqui. São vários versos, ou então é apenas uma ou outra palavra dentro da página. Vai te impactar quando você terminar qualquer parte desse livro. Se você ler uma página, você vai se sentir impactado. Parece que cada frase que você lê, cada página que você lê é um soco na sua cara. Tudo rima, tudo tem uma melodia. É muito lindo. A escrita do autor, eu não sei se ele é brasileiro, porque se ele não for, ficou muito bem traduzido. Assim, é espetacular essa história. Vale muito a pena. Tem páginas que é só isso aqui, coisa muito pequena. Eu li esse livro em um dia, em poucas horas, na verdade. E é muito bom, esse livro é muito bom. Aqui a gente vai ter a história desse garoto que ele entra no elevador e sempre o elevador para em um andar. E sempre que o elevador para, ele vê o fantasma de alguma vítima de racismo. E são todas as pessoas que ele conhece, pessoas que passaram pela vida dele. É um livro muito maravilhoso, eu super recomendo Daqui Pra Baixo. Esse daqui, dentre esses três, é o que eu mais recomendo. Eu amo essa história, sério, esse livro aqui é fenomenal. 5 estrelas, favoritado. Não tem como você não gostar desse livro, não tem como. Bom, essas foram minhas primeiras 3 recomendações. Depois eu vou pensar em mais 3 outros livros, vou olhar na minha estante de livros já lidos que fica no meu escritório, e depois eu trago outro take aqui com mais recomendações pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando deste vídeo e até já. Bom, pra vocês vai ser coisa de segundos, mas pra mim, eu acho que eu só volto aqui amanhã.
totalmente aleatório, mas eu comprei camisetas e eu vou... Camisas? Na verdade, eu não sei a diferença de camiseta e camisa. E eu vou abrir aqui pra vocês e vou ver se elas são boas e bonitas. Primeira vez que eu compro nessa loja, então eu não tenho muita certeza de como que vai ser. Mas chegou bem rápido, nossa, bem cheirosa. Bom, veio aqui, a loja é essa daqui, não é publi, tá? Mas poderia ser. Se for ruim, vocês vão saber. Se for boa, vocês vão saber também. Mas veio muito bem embalada. Veio algumas coisinhas aqui junto. Não foi tão barato, mas eu peguei numa promoção onde eu comprava 2 camisetas e acabava ganhando uma terceira. Então acabou compensando até. O cheiro, nossa, tá bem perfumada essas camisetas. Veio uns negocinhos aqui, uns papelzinhos, acho que um adesivinho. E veio esse também chaveiro. Um chaveiro num estilo mais antiguinho. Eu sei que antigamente eu via muito desses chaveiros aqui, hoje em dia eu não vejo mais nenhum. Bom, a primeira camiseta que eu comprei foi essa daqui, de Daisy Jones. Daisy Jones and the Six. Marrom. O tecido dessa camiseta não é tão grosso, ele é mais fino do que eu imaginei que seria. Espero que o desenho dela não saia na primeira lavagem, mas vou fazer também esse teste. Comprei também esse daqui, But Daddy I Love Him. Bem gayzinho, da Taylor Swift. E também esse daqui da Billie Eilish, Hit Me Harder and Soft, que eu achei bem linda essas estampas. Vou vestir uma delas aqui e vou mostrar pra vocês como que fica. Bom, elas ficam assim. Oi. Eu gostei, mas elas são bem mais apertadas do que eu imaginei que elas seriam. Aqui no braço é aquele negócio mais apertadinho também, mas eu gostei bastante da estampa e vamos ver como que fica depois, quando eu usar elas mais vezes, pra ver se eu realmente vou gostar do tecido. E se eu gostar, depois eu venho aqui e recomendo pra vocês essa loja. Mas por enquanto fica aí em xeque, porque eu não sei. Voltei aqui com mais 4 indicações de livros que eu amo muito e falo pouco. Mas antes de falar sobre esses livros, eu quero convidar vocês a participar de um clube do livro, que é o Clube do Livro dos Tagarelas. Se você apoiar o canal, você vai estar podendo participar desse clube do livro, assim também como você vai poder entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente conversa sobre várias coisas. E dependendo também do tier que você escolhe, você também vai poder estar participando de sorteios de livros todos os meses e também receber esse marcador de página exclusivo do canal, que eu acho muito lindo esse marcador. Esse mês a gente tá lendo o livro 5 Lâminas Partidas e a reunião vai ser agora no final do mês. Estou ansioso pra saber o que o pessoal vai falar sobre esse livro, porque eu vi muita gente falando bem dele nas book rates por aí. Bom, vou falar agora dos livros que eu escolhi aqui. Eu tô com a minha camiseta do livro Daisy Jones and the Six. Eu estou vendo como que vai ser usar ela, porque provavelmente eu vou com essa camiseta aqui pra Bienal. Vamos ver se ela vai ser confortável ou não. Mas vou levar uma troca de roupa também por medo de ficar com uma pizza debaixo do sovaco. Vai saber se lá vai estar muito calor. Bom, vamos falar agora sobre os livros que eu trouxe aqui para este vídeo. E o primeiro livro que eu vou falar vai ser 2 livros de uma vez, na verdade, que são os livros Os Dois Morrem no Final e Lembra Aquela Vez. Os 2 livros são do mesmo autor, que é do Adam Silvera, e os 2 livros têm temas bem parecidos, que vai ser gays, tragédias e empresas que têm alguma coisa, algum avanço tecnológico que muda a vida de muita gente. No caso de Os Dois Morrem no Final, vai ter essa empresa que liga para as pessoas no dia que elas morrem para avisar que chegou o dia delas, que elas vão morrer nesse dia. E em Lembra Aquela Vez a gente vai ter uma empresa
coisa onde apaga a memória das pessoas, apaga uma memória traumática. Os dois livros, eles brincam com esses temas de ficção científica, mas também vai ter gays e tragédias que vai envolver esses gays. São livros cheios de representatividade, a leitura passa voando. Eu amo os dois livros. Se eu não me engano, eu dei 5 estrelas e favoritei esses dois aqui. Se você gosta desse, você vai amar esse. E se você gosta desse, você vai amar esse. Os Dois Morrem no Final é um livro mais famosinho. Eu vejo muitas pessoas falando sobre esse livro até hoje, apesar de eu não falar tanto dele. É um livro que eu gosto muito. Mas lembra aquela vez, é um livro onde eu não vejo muitas pessoas falando dele. É um livro que é muito bom. Eu super recomendo. Se você gosta de um, você com certeza vai gostar do outro. Mas também tem aquilo, se você não gostou da leitura de um, você com certeza não vai gostar também da leitura de outro. São histórias que eu amo bastante e fica essas duas recomendações aqui pra vocês. Outro livro que eu vou recomendar aqui, porque agora eu cheguei um pouco na parte das farofas, eu vou falar sobre esse livro que eu considero também uma farofa, uma fantasia que, ai, é muito crocante, é muito bom esse livro, que no caso é o livro Vilão, da V.A. Schwab. Pra quem não sabe, esse livro foi escrito pela mesma pessoa que escreveu A Vida Invisível de Ed La Rue, que é um livro que muita gente conhece, que muita gente ama, só que eu prefiro Vilão do que A Vida Invisível de Ed La Rue. Em Vilão a gente vai ter esses dois amigos que eles descobrem como fazer para eles receberem poderes, e depois que eles têm essa descoberta e cada um recebe um poder, eles acabam virando arqui-inimigos. E essa história é muito legal. O que me surpreende mais, o que faz eu mais gostar dessa história, principalmente da continuação, que é a Vingança, é o jeito que as pessoas recebem os poderes delas e também os poderes em si, porque a maioria dos poderes são poderes muito diferentes, são poderes que eu nunca vi em nenhuma outra história. Por exemplo, um dos protagonistas desse livro, ele tem o poder de meio que tem uma chavezinha imaginária onde ele consegue potencializar ou diminuir as dores que uma pessoa sente. Então ele pode fazer uma pessoa que bate o dedão na quina da mesa sentir muita dor, ou então desligar totalmente a dor e fazer ela não sentir nada. E no segundo livro, que é a Vingança, tem uma personagem que pra mim ela tem o poder mais diferente, o poder mais genial e o poder mais roubado de qualquer história que eu já li. É muito interessante, é um livro que eu gosto muito. Eu falo muito pouco dele aqui no canal, porque também faz muito tempo que eu li, mas também foi um livro que eu devorei. Ele é bem grandinho, ele tem 350 páginas. A continuação, se eu não me engano, tem umas 500 e poucas páginas, mas eu li, sei lá, em 2, 3 dias, porque eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu terminava um capítulo super instigado pra saber como que ia ser o próximo. São livros muito, muito bons que eu super recomendo. Agora, o último livro que eu vou recomendar nesse take é um livro que vai deixar algumas pessoas com uma água na boca, porque é um livro que é mais limitado, é um livro onde muitas pessoas não vão ter acesso a ele, e eu não queria muito trazer esse livro por causa disso, porque eu sabia que eu ia falar dele, ia ter muitas pessoas com vontade de ler esse livro, mas não ia conseguir, que no caso é o livro The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. Esse livro aqui é muito bom, só que ele é um livro que nunca veio pro Brasil, e isso me deixa muito triste, e é também basicamente por isso que eu falo dele muito pouco aqui no canal, mas ele é um livro que, nossa, é muito bom. A história desse livro aqui me encantou demais. Foi o primeiro livro que eu li em inglês. E também é um livro super fácil para ler em inglês. A diagramação dele é super tranquila. Se você tá em dúvida de qual livro pegar para ler em inglês, eu super recomendo esse daqui. Se você nunca leu nada e quer saber como que vai ser a experiência, se você vai conseguir ou não, esse livro aqui é perfeito pra você. E eu fico muito triste que muitas pessoas não vão ter acesso a essa história, mas é uma história que eu amo, e aqui a gente vai acompanhar esses personagens que eles não são o protagonista. Eu sei que é meio estranho falar isso. Tem os protagonistas dessa história, mas os protagonistas dessa história são os personagens coadjuvantes. Então imagina ali Percy Jackson, por exemplo, que é uma história de fantasia onde os livros se passam ao redor do Percy e das coisas que ele vai fazendo. Só que além do Percy, tem esses personagens que ficam no acampamento meio sangue, que vê as coisas acontecendo, mas não tem muita influência na história principal. Esse livro é basicamente sobre esses personagens que ficam ali de fundo, onde eles veem que tem coisa acontecendo, só que são coisas que não são pra eles, são coisas que eles não têm influência nenhuma. A gente vai acompanhar a história dos personagens coadjuvantes desse mundo, e eles sabem que eles são personagens coadjuvantes. Isso também dá um toque extra nessa história, que é muito legal, é muito engraçada. É um livro que vai ter várias coisas, tem vampiros, tem zumbis, tem gatos que são deuses. Ai, é um livro cheio de elementos, e ele é muito diferente de qualquer coisa que eu já li. Super recomendo quem tem a oportunidade de ler esse livro.
livro. Vale muito a pena. Quem não tem, eu sinto muito, mas esse é um livro que eu precisava trazer pra essa lista. Bom, provavelmente o próximo take que eu trazer aqui pra esse vídeo vai ser o último, onde eu vou indicar os últimos 3 livros dessa lista. E sobre minha tatuagem, o papel já tá saindo sozinho aqui, já tá me dando muita agonia e já tá coçando muito. Ela tá toda manchada. Mas hoje eu tiro esse plástico e finalmente consigo limpar ela, porém vai começar a coçar. A pior parte é a coceira e não pode coçar. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre Mistborn, The Lost Metal, que eu falei que eu ia falar sobre esse livro no começo deste vídeo, porque é a minha leitura atual e é um livro que eu estou amando demais a leitura. Eu já tô na página 100, em mais ou menos 20% dessa história, e esse livro aqui já falou muito sobre a Cosmere. E eu sou muito cadelinha do Brandon Sanderson, então sempre que ele menciona a Cosmere, eu já começo a bater palma. Ele pode escrever que vai aparecer o Superman de Krypton e vai conseguir entrar no universo aqui de Mistborn, e eu vou amar, eu vou ficar falando assim, nossa, faz todo sentido, é muito bom. Porque eu sou muito cadelinha, eu sou muito fã mesmo da Cosmere, e sempre que é mencionada a Cosmere, eu já começo a ficar doido e já começo a ficar muito viciado na história. Este Mistborn aqui, que é o 4º livro da Segunda Era, é o livro que até agora mais foi mencionado esse universo compartilhado do Brandon Sanderson até agora. Eu tô em 20% do livro e eu já recebi várias informações que me deixou muito empolgado. E eu acho que eu não falei, mas se você assiste meus vídeos, eu duvido muito que você não saiba. A Cosmere é esse universo compartilhado do Brandon Sanderson, onde vários dos livros desse autor têm essa conexão. E assim, não precisa você ler um livro pra você entender outro livro. Você pode começar qualquer série do Brandon Sanderson que você vai entender normalmente. Só que se você já leu vários livros do autor, você começa a pegar várias referências que um livro tem em outro, e aí você começa a perceber essa coisa muito maior que tá em volta de todos os livros. E aqui em The Lost Metal, a gente recebe as migalhas que a gente sonhou tanto em receber. Assim, eu tô completamente viciado, vidrado nessa história. Eu não consigo parar. Eu sei que Mistborn é um livro que, por enquanto, tá sendo bem difícil de encontrar no Brasil. Os preços de quem vende tá lá em cima, as pessoas não têm muita noção. Porém, a trama parece que vai trazer Mistborn pra gente ainda esse ano. E se ela vai trazer a primeira era de Mistborn, com certeza, em algum momento ela vai trazer a segunda era aqui de Mistborn. E eu não vejo a hora disso acontecer, porque eu preciso falar sobre Mistborn com o pessoal, incentivar as pessoas a lerem Mistborn, porque Mistborn é uma série de fantasia que é uma das minhas favoritas da vida. Pra vocês terem uma ideia, ontem à noite eu sentei com o Felipe e fiquei explicando pra ele durante um bom tempo sobre a Cosmere e sobre os livros do Brandon Sanderson que tem conexão e quais são as conexões, assim, misturando todas as coisas ali. Fui falando tudo pro Felipe. Provavelmente ele guardou 5% de tudo que eu falei, sendo muito otimista, mas ai, eu fico muito empolgado mesmo quando eu falo sobre a Cosmere, e eu amo esse universo e tô doido pra terminar esse livro pra saber o que vai acontecer, porque, assim, coisas épicas estão por vir aí e eu tô muito empolgado. Nossa senhora, vocês não têm noção, vocês não têm ideia. Bom, gente, finalmente estou aqui, agora sim, esse é o último take, e eu vou falar sobre os últimos 3 livros dessa minha lista de livros que eu amo muito, mas falo pouco. E o primeiro livro que eu vou falar aqui nesse take é o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Jr. Esse livro aqui foi um livro que eu lembro que da última vez que eu falei sobre ele no canal, eu falei que foi um livro que eu achei bem qualquer coisa, mas esse aqui foi um livro que cresceu muito a história dentro de mim, e hoje em dia é uma história que eu amo muito. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história de 2 irmãs,
irmãs, que é a Melonícia e a Bibiana. Na infância delas, elas estavam brincando com uma faca, que é uma faca que a avó delas tinha e guardava e não deixava que ninguém chegasse perto dela. Um dia, elas brincando com esse item, uma delas acaba arrancando a língua fora e depois desse fatídico dia, ela nunca mais falou, ela só se comunicava com gestos e a irmã dela por muito tempo acabou virando a intérprete dela. E esse livro aqui vai se passar numa época pós fim da escravidão, alguns anos só após o fim da escravidão. Então a gente vai ter várias pessoas que não eram mais escravas, porém elas continuavam sendo escravas porque elas não tinham dinheiro, não tinha aonde morar. Então elas trabalhavam para ter onde morar e ter um lugar para plantar as coisas delas. Só que essas coisas que essas pessoas plantavam ainda assim não eram inteiramente delas, eram dos donos das propriedades e elas trabalhavam de graça. Acho que hoje em dia o que me fez gostar muito dessa história foi esse contexto histórico, que era um contexto que eu sabia bem pouco, e depois que eu li esse livro aqui eu comecei a entender melhor como as coisas aconteciam naquela época. Esse livro me fez abrir os olhos para algumas coisas. E eu lembro que quando eu terminei esse livro, eu fiquei pensando assim, nossa, mas é só isso? Como que isso aqui é um livro favorito de muita gente? Como que o pessoal ama esse livro? Não achei nada demais. Só que esse é um livro que, conforme foi passando o tempo, eu continuei pensando nele e até hoje, faz, sei lá, uns 6 meses que eu li essa história, eu ainda penso nessa história. Então é uma história bem marcante, então eu tenho certeza que quem lê esse livro vai gostar. Eu demorei um pouco para ler esse livro também, porque o livro tem... acho que quase nenhum diálogo, é bem poucos diálogos mesmo que tem nessa história, é mais blocões de texto, mas os capítulos são curtos. Isso pode botar um pouco de medo nas pessoas, mas eu acho que vocês devem ler. E se vocês têm medo desse tipo de livro, tentar superar um pouco esse trauma, porque essa história vai te deixar marcas. Outro livro que eu quero recomendar aqui é um livro mais para os fãs de mistério. Uma coisa que eu não sou muito, é muito difícil ter um livro de thriller, um livro de mistério que eu vou amar, que eu vou dar 5 estrelas, vou favoritar. Acho que livros de investigação, livros de thriller é o tipo de gênero que eu mais tenho chances de não gostar da história, porque geralmente eu acho bem chata. É bem fácil mesmo isso acontecer. Mas nesse livro aqui eu amei. E é muito difícil isso acontecer. Então vou trazer esse livro aqui. É um livro que eu falei muito pouco no canal, que é o livro O Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker. Aqui vai ser um livro que vai ter esse assassinato e as pessoas vão atrás de descobrir quem que matou essa pessoa. E vai ser aquela investigação. Só que ele tem uma ambientação que... quando eu peguei pra ler a sinopse, eu já revirei o olho pensando assim, nossa, vai ser muito ruim, mas vou dar uma chance. Porque tem meio que essa ambientação de pessoas que trabalham com banco, trabalham com finanças. Quando eu pensei nisso, eu já falei assim, nossa, não vai ser bom esse livro. Só que é uma história muito boa, tem vários pontos assim que você fica se indagando por que essas coisas acontecem. Só que no final tudo liga, tudo faz sentido. Nada é jogado assim aos ventos, sabe? Tudo tem um propósito. E isso me maravilhou demais nessa história. Eu amei muito. Eu achei que eu não ia gostar, mas eu acabei favoritando. Se você gosta de Agatha Christie, você com certeza vai gostar dessa história, porque é como se fosse um livro da Agatha Christie, maior e bom. Gente, brincadeira. Eu gosto de Agatha Christie, de alguns livros da Agatha Christie. E o último livro que eu vou recomendar aqui pra vocês é o mangá, que é um mangá que eu falei muito pouco desse mangá aqui no canal, só que eu falei muito desse autor e eu não vejo ninguém falando desse volume em específico, que é Junji Ito, Contos de Horror da Mimi. Acho que Junji Ito muita gente conhece, principalmente vocês me acompanham aqui. Eu falo muito de Uzumaki, Tomi, Gyo, mas esse volume aqui, que é o Conto de Horror da Mimi, eu acho que ele fica meio que esquecido no churrasco, porque ninguém fala dele. E é muito bom. Aqui a gente vai acompanhar a Mimi dessa antologia de contos de terror que ela vai passar. A Mimi é simplesmente a pessoa mais azarada do mundo. Ela vai se envolver em várias coisas ali que, se fosse comigo, eu não sei se eu aguentaria. E eu já falei muito disso aqui, mas os traços do Junji Ito são traços fenomenais. Ele consegue passar pra gente esse terror só com os traços dele. E as histórias são histórias bem fora da casinha. Não é um terror convencional. Ele vai pegar uma coisa nada a ver, por exemplo, Aspirais, igual é o Uzumaki, e vai fazer uma história de terror envolvendo esse tema absurdo. Junji Ito é um gênio, é um dos meus mangakas favoritos da vida. E o Conto de Horror da Mimi é um mangá que merece mais visibilidade, porque as histórias daqui, os contos daqui são contos muito bons. Bom, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Espero que vocês tenham também colocado algum desses livros na sua wishlist. E lembre-se, se vocês forem comprar algum desses livros que eu mencionei aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, use meu link que tá nas descrições do vídeo aí embaixo. Isso me ajuda demais. Também curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com quem gosta de ler. Comenta aí embaixo se você já leu algum desses livros. E até a próxima.